Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início em mais este programa, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E para isso eu convido a todos que estejam conectados conosco, não é? Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Agradecemos ao Senhor por mais este privilégio de estarmos reunidos ao redor da Tua bendita palavra e o Senhor ter nos dado mais este dia de bênçãos, de paz, de saúde, e nós agradecemos ao Senhor por todas as vitórias. E agora pedimos também o perdão pelos nossos pecados, nossas muitas fraquezas, entregamos nossas vidas em Tuas benditas mãos, pedimos a inspiração divina para mais este programa, que o Senhor possa dar inspiração a todos nós,
tanto quem vai pregar a palavra, como quem vai ouvir a palavra, que todos estejamos abençoados e sob a inspiração divina, Senhor. Deus bendito, peço também a cura para os doentes, a libertação para os oprimidos e a vitória para todos aqueles que necessitam. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, amados. A escritura que nós vamos ler está em Gênesis 4, versículos 6 e 7, não é? 2 versículos do capítulo 4 de Gênesis. E enquanto os irmãos localizam em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, não é? Lembrando então que este programa ele é publicado diariamente aqui pelo nosso canal do YouTube, que é a mensagem do sétimo anjo. E também ele é republicado através dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 3 grupos e quando nós publicamos no canal a programação, simultaneamente a gente também já manda para os grupos. E qualquer irmão, qualquer irmã que desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco fazendo a tua solicitação, não é? Não esquecendo de colocar o teu nome para que o teu contato seja criado. Então, o número do nosso WhatsApp está aí na descrição do vídeo, não é? E ainda em tempo também, lembrando que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste. O nosso tabernáculo está localizado na rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os cultos ali são realizados aos domingos, no horário das 18h30. E todos vocês são bem-vindos, são convidados a estarem conosco. Na cidade de Campinas também temos o nosso tabernáculo ali, que está localizado na rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30, e todos vocês são bem-vindos também ali em nossos cultos, não é? Muito bem, então agora nós vamos para a leitura bíblica conforme nós já anunciamos. Gênesis 4, versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Amém. Somente esses 2 versículos, não é? Então nós vemos aqui que todos crentes já devem ter lido esta passagem em suas Bíblias, não é? Nós vemos aqui que Caim foi oferecer o seu sacrifício a Deus, assim como Abel também ofereceu o seu sacrifício a Deus. E Deus aceitou o de Abel e não aceitou o de Caim, porque o de Abel era oferecido sob uma revelação de Deus, e o de Caim não era, né? Então essa foi a questão. E aí Caim ficou com o semblante descaído, enraivecido, né? Esse é o assunto que fala nesta porção bíblica aqui. Mas agora, antes de nós darmos continuidade, nós estamos com a mensagem aberta, poder de transformação.
E antes de nós darmos continuidade aqui no parágrafo 252, não é? Nós vamos ouvir um louvor para o nosso enlevo espiritual. Essa canção, ela tem o título Ó Meu Jesus, e ela é cantada pelos irmãos, pela dupla Irmãos Félix. São os irmãos Félix que cantam esse louvor, esse hino bonito, né? Antigo, acompanhado por cavaquinho, e é uma canção muito bonita para se ouvir e para ter o nosso enlevo espiritual, né? Então vamos ouvir, depois a gente volta. Ouçamos e meditemos. Ó meu Jesus, desde agora eu te peço a tua graça para sempre prosseguir, que o inimigo nunca possa me tragar, e todos os dias sempre possa te servir. Quero andar em obediência, meu Jesus. Ele por nós verteu seu sangue lá na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e lá na destra de seu Pai ele sentou. Nós esperamos que ele breve voltará, a sua igreja ao seu encontro levará. Nos diz a Bíblia em 14 de São João, que ele ao céu muitas moradas foi preparar. Quero andar em obediência, meu Jesus. Ele por nós verteu seu sangue lá na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e lá na destra de seu Pai ele sentou. E para nós obter esta morada, precisamos estarmos sempre em oração. Não é comprada com dinheiro nem com ouro, é com jejum, é com poder e consagração. Quero andar em obediência, meu Jesus. Ele por nós verteu seu sangue lá na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e lá na destra de seu Pai ele sentou. Amém, amém, graças a Deus, que o Senhor Deus aceite esse louvor para a sua glória, não é? Então nós vamos aqui agora, a partir do parágrafo 252, dando continuidade no estudo desta mensagem, não é? Poder de transformação. Então, aqui diz assim: note isto em Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7. Somente lendo Escritura, aqui. Faze como Abel fez. Ele disse: se tu vês o que teu irmão disse, vai em frente, faze o que Abel fez. Presta o mesmo tipo de culto que ele prestou, e eu te abençoarei. Senão, o pecado jaz à porta. Agora, pecado é incredulidade. E se não fizeres como Abel fez, viste que eu o vindiquei e o fiz certo.
Agora, se não fizeres isso, então isso mostra que o pecado é incredulidade, que é a mesma coisa, pecado é incredulidade, não é? Jaz à porta. Está vendo? Agora, na escritura que nós lemos na Bíblia, você deve ter observado que o Senhor Deus disse, o pecado jaz à porta, disse para Caim, mas sobre o teu desejo você precisa dominar. Você prestou atenção nisso? Leia de novo o versículo 7, capítulo 4 e versículo 7 de Gênesis, não é? O Senhor Deus disse, você tem a obrigação de dominar sobre o teu desejo. Aí é que mora um detalhe importantíssimo, porque se ele teve aquele desejo mau, aquele mau sentimento ali que ficou dentro do coração, então é necessário que qualquer pessoa que tenha esse tipo de desejo, esse tipo de sentimento, de sensação, domine sobre isto. Peça a Deus graça, misericórdia e domine sobre isso, sobre esse desejo mau, senão aquilo vai causar problemas maiores, como no caso de Caim, que veio e acabou matando seu irmão. Não vamos perder esses detalhes que são muito importantes, não é? E hoje eles veem o que Deus vindica, veem o que Deus está fazendo, veem todas estas coisas acontecendo, eles sabem disto. Deus está mostrando seus sinais acima no céu e embaixo na terra. E todas estas coisas dessa maneira, e eles veem o que está sucedendo, mas não o fazem. Veja, Satanás, semente da serpente, inteligentes, procedem de seminários, instruídos até o âmago. Toda palavra, tudo tem a mais correta postura no púlpito e cada palavra tem de ser exatamente a gramática, tem de estar certa. Eu preciso dar uma outra pequena pausa aqui, não é? Para nós observarmos uma coisa. O profeta está dizendo aqui que a semente da serpente, a semente de Caim, ela é polida, ela é instruída, ela fala uma gramática perfeita. Se fosse nos Estados Unidos, seria um inglês perfeito. Mas, sendo aqui no Brasil, então fala-se um português extremamente perfeito, com vírgulas, com S's e com tudo certinho em cima da gramática. Mas, na verdade, o que conta para Deus não são essas coisas. O que conta para Deus é a simplicidade, é a sinceridade, é a fé na palavra, porque pecado é incredulidade, é ao contrário de fé, não é? Então, tudo tem que estar certo e tudo isto, está vendo? Com certeza, eles não conseguem se humilhar. Um sujeito como esse, veja, simplesmente não conseguem fazê-lo. Eles não conseguem, simplesmente não podem fazê-lo. Quer dizer, esses semente da serpente não podem fazer isso que o profeta está dizendo aqui, se humilhar, não podem ser humildes, ser singelos, não é? E honestos, e ter fé em Deus, e acreditar no sobrenatural, e por aí vai, não é?
Agora, se não fizermos assim, porque Caim já está lá atrás, no começo do mundo. A questão agora é nossa, né? Por isso eu estou dizendo, se não fizermos assim, o pecado jaz à porta, a incredulidade jaz. Então, ele se tornou voluntariamente desobediente. Porque o Senhor Deus disse, você tem que dominar esse sentimento seu. Senão o pecado vai tomar conta de você. Né? E ele voluntariamente continuou a desobediência. E quando sabes fazer o bem e não o fazes, cometes pecado. Se você sabe o que é certo e não o faz, está vendo? Então ele se tornou voluntariamente desobediente. Depois que a palavra tinha sido vindicada, então ele cruzou a linha de separação entre então ele foi desaposado do Éden. Quando ele cruzou, há uma linha que você só chega até este ponto. Quer dizer, tem um espaço de Deus, vamos dizer assim, que nós podemos caminhar dentro dele até chegarmos na divisa. Por isso ele disse até este ponto. E se você avançar, não importa o quanto seja para o outro lado, você está fora. Você sabe disto, não sabe? Há uma linha. Se você não crê nisso, leia Hebreus capítulo 10 e versículo 26. Essa é a escritura a que estava me referindo ali. Veja, porque se pecamos ou pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Esse é o Novo Testamento, está certo? Se pecarmos voluntariamente depois de recebermos o conhecimento que tem sido pregado para vocês, lido para vocês, provado para vocês, depois de vermos o conhecimento da verdade e vocês seguirem em frente e descrerem voluntariamente, não há mais sacrifício pelo pecado, mas uma expectativa horrível ao ardor de fogo, o qual há de devorar os adversários. Está certo? Pode-se cruzar esta linha, como os filhos de Israel fizeram em sua jornada. Vindo através do deserto, Israel fez a mesma coisa. Depois que ouviram a mensagem de Moisés e viram-na vindicada, deram ouvidos a um falso profeta que disse: agora vejam, filhos, somos todos a mesma coisa. Devíamos nos casar uns com os outros e devíamos fazer isto. E Moisés lhes tinha dito diferente. E eles viram Deus vindicar isso, porque Balaão pareceu ser um homem mais instrutivo do que Moisés. Veja, ele tinha vindo de uma grande nação, onde havia pessoas grandes e estavam todos organizados em união à terra de Moabe. Grandes exércitos
e grandes coisas que as pessoas naqueles dias haveriam temido. E aqui desceu um profeta ungido, um falso ungido. É bom pensar nisto aqui também, não pode passar por alto não, né? Ali desceu um profeta, ele não está falando aqui de Moisés, não. Ele está falando de Balaão. Ali desceu, eu vou retroagir um pouquinho aqui, porque isso aqui não pode ser passado por alto, não. Né? Vamos pegar daqui. Grandes exércitos, esse era Moabe, não é? Grandes exércitos e grandes coisas que as pessoas naqueles dias haveriam temido. E aqui desceu um profeta, um ungido. Aí vem agora, um falso ungido. Não passe isto, não deixe passar isto. Balaão era um profeta, sim. Ele era um ungido, sim, mas ele era falso. Ele era ungido por Deus, mas ele era falso. Isso é difícil para entender? Mas você tem que receber isso pela fé. Moisés era ungido? Era. Era ungido por Deus? Era, Moisés. Era. Do mesmo jeito que Balaão também era. Mas Moisés era um profeta verdadeiro. Não era falso. Aqui, Balaão era um profeta, um ungido, mas um falso ungido. Ele não tinha uma unção falsa. Preste bem atenção nisto. Ele não tinha uma unção falsa. Ele era um profeta falso com uma unção verdadeira. Vamos para frente. Veja, desceu a ungido. Veja quão parecido. E ensinou o povo, e muitos deles se foram após isso. Nunca se esqueça disso. Veja, foram-se após a coisa que não era a palavra vindicada e provada. Então, esses que foram, muitos deles que foram após esse profeta falso, que tinha uma unção verdadeira, esses que o seguiram não eram somente os moabitas, eram muitos de Israel mesmo. Prestaram atenção? Como é sério? Eram muitos de Israel. Por quê? Porque Israel Israel era um povo peregrino. Israel não tinha grandes multidões, né? Moabe era uma grande nação. Tinha intelectuais, tinha princesas, príncipes e tantas outras coisas grandes, não é? Então aquilo atraiu a atenção de muitos israelitas que estavam acompanhando um profeta simples. Você vai se lembrar de uma coisa que talvez você possa até querer questionar. O profeta diz, em outras mensagens também, não é? Ele diz que Moisés era um general do Egito. E a Bíblia diz que ele era formado em toda a ciência do Egito. Então você me diria, mas então Moisés não era um homem indouto, não era um homem iletrado, não. Ele era um homem formado com toda a letra e ciência do Egito. Sim, a Bíblia diz que sim, não é? Mas o que ocorre quando você vê Moisés encontrando-se com a coluna de fogo, lá que a coluna de fogo estava queimando a sarça e a sarça não se consumia, e depois o Senhor falou com ele, você já leu lá, se não leu pode ler, né? Você já sabe disso. Então, o Senhor disse, agora você vai tirar o meu povo que está no Egito,
O que é que ele respondeu? Senhor, eu não posso, eu não sei falar. Prestou atenção nisso? Como não sabe falar? Você não é um general, você não é um doutor? Não sabe falar por quê? Não é? Viu a diferença? É porque quando Moisés teve um encontro com Deus, ele perdeu aquela habilidade que ele tinha no Egito. Ele jogou na lata de lixo aquela habilidade que ele adquiriu lá no Egito, com a ciência do Egito. Como São Paulo disse também, que ele considerou esterco a sabedoria que ele tinha do mundo, não é? Então isso é muito importante. Agora, esse povo estava sendo guiado por um homem que nem sequer se lembrava mais da gramática do Egito e da ciência de lá e coisas assim. Mas, ao contrário de Balaão, que estava a serviço de Balaque, não é? E a nação de Moabe, cujo rei era Balaque, aquela nação tinha tudo o que alguns dos filhos de Israel queriam. Foi por isso que eles deixaram, e se eu não estiver enganado ao citar a Escritura, a Bíblia, São Judas disse que eles seguiram a Balaão, a contradição de Coré, e também seguiram a Balaão, não é? Então isso é muito sério e é necessário que cada crente, cada irmão olhe isto, observe estas coisas, porque a Bíblia se repete a todo tempo. Aleluia! Não permitam que alguém venha aqui e lhes diga algo diferente. Observem o que Deus está vindicando e provando. Mais um parágrafo. Agora, se aquelas pessoas tivessem olhado para trás e dito, Moisés, Deus apareceu nos céus e o homem falou para que existissem pulgas, moscas, rãs, fez que deixassem de existir úlceras e doenças, abriu o mar vermelho e viemos e nos alimentou com maná do céu. Ó, esse é o nosso profeta. O profeta está dizendo aqui, eles diziam ter tomado esta posição aqui, mas eles se esqueceram de tudo que Deus tinha feito para eles. Eles se esqueceram das curas que Deus fez por eles. Eles se esqueceram das maravilhas que Deus operou através de Moisés lá no princípio, lá atrás, quando eles ainda estavam no Egito, não é? E veio a acontecer isso. Então, nós não vamos continuar, não vamos começar outro parágrafo para não estendermos o nosso horário e nós vamos ter um tempinho para a oração agora, não é? Nós chegamos ao parágrafo 258 e vamos orar agora pedindo as bênçãos do Senhor e entregando mais este programa aos cuidados do Senhor. Deus de misericórdia e bendito Pai Celestial, estamos agradecidos ao Senhor nesta hora pela graça que o Senhor tem nos concedido de estarmos novamente junto com os nossos irmãos, reunidos ao redor da Tua Santa Palavra e termos a mensagem do Teu profeta para nos orientar, para nos guiar, ó Pai, e nós agora pedimos a cura mais uma vez em favor dos doentes, a libertação em favor dos oprimidos, a libertação dos lares que estão oprimidos por espíritos maus, demônios que entram e perturbam, tiram a paz das pessoas, dos lares, das famílias e assim por diante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos humildemente. Agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados.
chegamos ao final então da nossa apresentação de hoje e agradecemos ao Senhor pela vossa companhia, agradecemos ao Senhor por ter nos enviado a tua santa palavra e pedimos que o Senhor fique conosco e, se Ele nos permitir, então nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.